Oi, gente. Então, voltamos aqui. Nós tivemos um problema com a internet. Em épocas de pandemia, todo mundo usando a internet, então acontecem oscilações e a minha internet aqui caiu. Mas nós voltamos porque depois de que a gente terminar essa aula maravilhosa aqui que o Ramiro está nos dando, Obrigado. a gente ainda vai. Anotei aqui algumas coisas, queria discutir um pouco mais, tirar algumas dúvidas, tá bom? Então, Ramiro, por favor, dê sequência aí. Obrigado, Kátia. Então, a gente continua, pessoal, a partir da suscetibilidade e a imunidade em relação ao novo coronavírus, tá? Então, a respeito da suscetibilidade, ela é geral. Então, trata-se de um vírus novo, né? Um parasita emergente, um vírus novo que nunca existiu em nossa espécie. Então, ninguém tem imunidade conferida para ela. Então, essa suscetibilidade ela vai ser geral, porque qualquer pessoa que nunca teve o contato com o vírus e desenvolveu a doença pode pegar, tá? Independente de estar saudável, de o sistema imunológico estar em equilíbrio ou não. Então, é mais um ponto que a gente precisa pegar essa informação e aplicar na vida da gente. Porque circula muito por aí, ultimamente, as informações a respeito de fármacos, como os mais populares dele, a ivermectina, a cloroquina, a hidroxicloroquina, e muitas receitas, até naturais, oriundas de fitoterápicos, né, de plantas, de mel, enfim, prometendo conferir imunidade. E, na realidade, isso é extremamente incoerente. Isso não acontece, tá? Porque se você nunca teve a doença, se você não tem imunidade, a sua suscetibilidade é total. Você vai pegar. Se tiver contato com o vírus, você irá pegar. Ah, Ramiro, mas aí eu não posso fazer essas receitas para fortalecer meu sistema imunológico. Também não é adequado. O adequado é que uma pessoa saudável, ela tenha alimentação e um estilo de vida saudável para que o seu sistema imunológico esteja em homeostase, esteja em equilíbrio, tá? Então, a partir do momento que a gente começa a suplementar a dieta com receitas caseiras ou de farmácia, sintéticos ou fitoterápicos, a gente está suplementando com um excesso, que isso pode não ser benéfico. Então, a maioria dessas receitas populares, elas são oriundas de indicações de populares. E não existe uma receita científica que fale de quantidades, de tempo de tratamento, de adversidades. Não existe. Na realidade, é apenas uma indicação boca a boca de populares. Então, os indivíduos, os sujeitos, estão aí se sujeitando a uma receita em dosagens, tá? Que vai vir a sobrecarregar o fígado, vai vir a sobrecarregar os rins, vai vir a sobrecarregar o, o sistema linfático como um todo, tá? E isso pode trazer uma série de complicações que podem, inclusive, levar esse sujeito a ter que procurar a unidade de saúde e aí acabar tendo, de fato, contato com o coronavírus. Então, o ideal é que as pessoas se sensibilizem, né? Quanto à conscientização e à medida, a mudança de postura quanto ao hábito de vida saudável, realmente. Então, realmente, se alimentar de uma alimentação rica em frutas e verduras, né? Que vai ter vitaminas, que vai ter nutrientes, que vai ser rico em fibra. Evitar a utilização de alimentação rica em conservantes ou em condimentos, então embutidos, enlatados, descartar isso da alimentação. Dar preferência a carnes brancas e sem gorduras aparentes, a óleos puros, como azeite extra virgem. Procurar fazer sempre a atividade física, mesmo na pandemia, mesmo em casa. A gente tem aí hoje nos smartphones uma infinidade de aplicativos
que ensinam a fazer exercícios extremamente válidos com o peso do próprio corpo, tá? Como o aplicativo o Desafio dos 30 Dias, de Boa Forma em 30 Dias. É um aplicativo muito bom, gratuito, que possui uma versão gratuita e disponibiliza uma série de exercícios para fazer em casa com o peso do próprio corpo. Então, de fato, muito interessante. Então, Kátia, a suscetibilidade ela vai ser geral e não existem essas receitinhas caseiras que vai fazer eu evitar de pegar coronavírus. E a única coisa que eu posso fazer para manter meu sistema imunológico alto é uma alimentação adequada e os hábitos de uma vida saudável, uma boa noite de sono, não ingerir drogas e bebidas alcoólicas durante esse período, né? Muito importante os banhos de sol, claro, né? Em uma área de sua residência, sem exposição a outras pessoas, porque de fato a única prevenção eficiente é o isolamento social e as medidas de etiqueta respiratória acompanhadas rigorosamente e posta em prática rigorosamente, pois, como eu já informei, a suscetibilidade ao vírus é geral. E aí a gente respalda na imunidade que é incerta. O vírus é muito novo, muito novo. Os estudos de caso ainda não podem indicar ao certo se quem pegou não vai ter, não pode se infectar novamente ou até mesmo apresentar um caso de reagudização da doença. Então, perante essas incertezas e essas faltas de informação, que novamente eu digo, não vai vir do dia para a noite, porque a ciência ela não é feita do dia para a noite. Isso não é um padrão de Ramiro, isso não é um padrão nacional, isso é o padrão internacional de se fazer pesquisa em ciência. A gente não vai dormir à noite pensando em algo e acorda no outro dia, é aquilo. E começa a difundir a informação, feito está acontecendo com a cloroquina, com a ivermectina e com as receitas caseiras, né? Então, é preciso descobrir o princípio ativo, isso é necessário investimento financeiro, é necessário tempo, porque precisa ser seguro, e para ser seguro é necessário que a pesquisa obedeça todos os rigor, todas as etapas de rigor científico. Então, a cloroquina não tem isso, a ivermectina não tem isso. São medicamentos extremamente tóxicos que vai sobrecarregar o fígado. Esses medicamentos, eles começaram a ser usados não para prevenir. Eles começaram a ser usados para tratar os doentes, já que não existe medicamento ainda contra o vírus propriamente dito, o que se trata são os sintomas da síndrome respiratória aguda. Por esses dois medicamentos já terem aparecido em algum outro estudo, não de corona, mostrando alguma ação contra sintomas parecidos, esses medicamentos começaram a ser introduzidos em esquemas terapêuticos de quem já está doente. Mas, mesmo assim, existem mais pró do que contras e não existe nenhum estudo que comprove a ação dele no tratamento do coronavírus. Então, o tratamento que poderá surgir e que será seguro será o tratamento dentro da pesquisa e dentro do rigor da pesquisa científica. Essa pesquisa demora, porque é preciso encontrar o princípio ativo, produzir esse princípio ativo de forma segura e aí testar. Para testar é necessário do grupo de doentes e do grupo controle. E o grupo de doentes tem que ser diverso. Tem que ser diverso, porque todo mundo pega. Então, esse fármaco, quando surgir, ele precisa ser testado em adultos, crianças e idosos, precisa ser testado em gestantes, precisa ser testado em homens e mulheres e indivíduos com doenças crônicas. E aí o estudo precisa sair apontando quem foi o grupo de estudo, quais foram os estudos de caso, quais os quantitativos, quais as reações adversas, qual a porcentagem
de resultados satisfatórios. E aí, quando a gente tiver um estudo completo como esse, mostrando esses dados, a gente vai ter um fármaco para o tratamento, não para a prevenção. Porque a única coisa que vai prevenir de se infectar com o novo coronavírus é, de fato, a vacina. E a vacina, novamente, é uma outra etapa da pesquisa científica que precisa ser feita de forma rigorosa e séria, porque a vacina não pode matar as pessoas. A vacina também não pode não fazer efeito. Então, tem que ser uma vacina segura. Para vocês terem ideia, o prazo médio para se fazer uma vacina é de em torno de 10 anos. A gente teve uma vacina aí que surgiu de forma muito rápida, que demorou 5 anos e foi muito rápido. Aí agora, como o corona é altamente virulento e é um caso global, a gente está tendo uma concentração de pesquisa nisso, aí se fala em 1 ano e meio para surgir essa vacina. Que para mim, 1 ano e meio, se isso acontecer, e eu torço para que aconteça, é um prazo surreal. É muito rápido, é uma coisa nunca vista na história da humanidade. Só que entenda o que é que a gente está conversando aqui. Eu estou falando para o surgimento da vacina. Ainda tem todos os trâmites para a vacina ser aplicada a nível populacional. Então, talvez, mesmo que ela surja em 1 ano e meio, em 2 anos a gente ainda não esteja vacinado. Porque essa vacina, mesmo quando ela surgir, quem surgir vai monopolizar a produção. É do nosso sistema de sociedade capitalista. O país que surgir com essa vacina, ela vai monopolizar a produção. E aí, quem vai comprar primeiro são as potências, quem pode pagar mais. E um país como o nosso, como o Brasil, além de não ser os primeiros a comprar em quantidade, também não vai ter viés econômico-financeiro para comprar em quantidade. E imaginem uma vacina, uma campanha de vacina, a nível nacional total, onde tem que ter vacina suficiente em tempo hábil para aplicar em toda a população, de toda a faixa etária de idade. Então, mesmo com que essa vacina ela surja em 1 ano e meio, para até chegar em nós, até a gente tomar e ficar imunizado, vai demorar, de fato, um bom tempo. E até lá, a única forma de prevenção é o isolamento social. Então, fiquem em casa. E, de fato, apenas só a vacina irá conferir imunidade. Só a vacina. Então, também, quando os especialistas dizem que o planeta em que a gente vive, a estrutura social em que a gente viveu, isso se for feita, claro, eu estou falando isso de forma responsável, ela não vai existir mais, é a pura verdade. Porque só existe segurança de uma quebra de quarentena total, de um hábito de vida mais parecido possível com o anterior, de shoppings, de teatro e de bares, de fato, quando surgir a vacina. Apenas a vacina vai imunizar. Enquanto isso, a gente precisa cuidar de quem gosta, a gente precisa se cuidar e a gente precisa ficar em casa e obedecer às regras de etiqueta respiratória que estão sendo amplamente divulgados pelo SUS, pelo Ministério da Saúde e pelas mídias. As mídias, eu particularmente não sou uma pessoa que gosto muito de TV aberta, de jornal aberto, nunca assisti muito, mas a gente não está aqui para falar de mim. Porém, nesses dias eu tenho acompanhado alguns jornais abertos. E a mídia tem feito um trabalho fantástico em relação à sensibilização, em relação à prevenção, em relação à orientação das pessoas. Então, é importante que, de fato, a gente esteja apto a receber essas informações e mudar de postura realmente. Bom, bom, pessoal,
continuando, quanto a gente vai falar um pouco agora da manifestação clínica. As manifestações clínicas estão sendo amplamente difundidas e o mais comum é que o indivíduo tenha tosse, febre e fadiga. Essa tosse, ela advém e a fadiga do comprometimento das células do trato respiratório inferior estarem parasitadas. Se lembrem lá do ciclo. No final do ciclo reprodutivo, o vírus ele destrói a célula-alvo. Então, quando a gente fala de sistema respiratório inferior, a gente está falando a nível. A gente vai ter, né, a cavidade nasal, a gente vai ter a faringe e a gente vai ter a traqueia. A traqueia se bifurcando em brônquios e os brônquios em bronquíolos. Então, quando a gente tem uma síndrome respiratória aguda da parte inferior do sistema respiratório, a gente está falando de uma síndrome e de um vírus que ele parasita preferencialmente as células dos brônquios e bronquíolos. Então, isso chega a nível alveolar. E é importante lembrar que nos nossos alvéolos acontece a hematose, que é a troca gasosa. A troca do gás carbônico, que vem do ar atmosférico, do oxigênio, que vem do ar atmosférico, pelo gás carbônico, que vem da circulação sistêmica do nosso corpo. Imaginem essas células sendo parasitadas pelo vírus e sendo destruídas constantemente. Então, vai acometer ali um quadro inflamatório de acumulação de líquido. Essa acumulação de líquido, ela vai preencher um espaço dos alvéolos pulmonares que deveria apenas ser preenchida por ar. Então, a gente respira, só que nem tudo que enche o alvéolo pulmonar é ar, porque ele está preenchido parcialmente por líquido. Líquido é resultante de secreção alveolar e pulmonar como resposta de um quadro inflamatório, de um processo inflamatório, tá bom? Consequentemente, a febre também advém dessa inflamação e a tosse é um mecanismo de defesa do sistema respiratório que busca tentar expelir algo, que busca tentar expelir um corpo estranho que está presente no meu sistema respiratório. Então, é justamente por esse processo de fala e de tosse que a gente vai ter o indivíduo infectado infectando os indivíduos saudáveis. Tá? Mas pode haver, pode haver congestão nasal, coriza, dor de garganta, principalmente no início da infecção, indicando início de colonização do sistema respiratório. Então, como a gente respira de forma correta, né? Pelo nariz, a inspiração acontece pelo nariz, pela cavidade nasal. Então, a gente tem primeira colonização aí da faringe, da orofaringe, enfim. A dor de cabeça, a diarreia, porque tanto o SARS como o MERS e o novo coronavírus, eles são vírus que também acometem o sistema digestório e a dificuldade é respirar, consequência de a gente ter esse congestionamento aí nos alvéolos pulmonares de líquido de uma resposta inflamatória. Bom, quanto ao diagnóstico, o diagnóstico atual ele pode ser feito de 3 maneiras. Ele pode ser clínico, é um diagnóstico que já está acontecendo no Brasil, já está acontecendo nas cidades, por videoconferência ou presencialmente. Então, quando uma pessoa ela advém de um histórico ou de uma cidade que está sendo epicentro da doença e ela apresenta características e sintomas muito pontuais da doença, essa pessoa pode sim estar sendo diagnosticada de forma clínica, com base só nos sintomas. Então, nesse caso, não haverá exames. Nesse caso, infelizmente, essa pessoa não será notificada nos boletins epidemiológicos.
Então, novamente, é aquela projeção de que os dados que a gente tem sendo divulgados pelo Ministério e pela mídia, eles, na realidade, são muito maiores do que os divulgados. Porque, em suma, eles, no dia a dia, eles estão apenas notificando e fazendo o exame das pessoas que desenvolvem quadro interessante para ter assistência respiratória. Só que só até 20% dos casos desenvolvem esse tipo de quadro. Então, as estimativas indicam que, na realidade, o número de pessoas infectadas sejam pelo menos 5 vezes maiores do que os divulgados, tá bom? Um outro teste, que é um teste que está ganhando força agora e que vai ser comercializado em breve, é interessante, é um teste rápido. Esse teste rápido, ele vai buscar anticorpos, tá bom? É um teste que vai agir com antígeno. Esse teste rápido, ele lembra o teste rápido que é feito para hepatite, para sífilis, para HIV. É um teste idêntico. Ele vem com um poço, uma placa que tem um poço. Esse poço a gente goteja o sangue do paciente e goteja em cima do sangue o antígeno para aquela determinada doença. E aí, esse sangue com antígeno, ele tende a percorrer um caminho com uma fita com marcadores, e aí ele vai apresentar uma marcação se o indivíduo ele apresenta o patógeno ou não, o vírus ou não, tá? Esse teste, ele ainda, assim como os outros testes rápidos, ele não é 100% seguro em relação ao negativo, tá? Porque ele pode dar, esse teste, ele pode dar um falso negativo, esse teste daqui, na realidade, ele pode dar um falso negativo, então ele precisa ser repetido, caso o método para diagnóstico escolhido seja ele. No caso, quando a gente tem HIV, sífilis e hepatite, utilizando esse teste, quando ele dá negativo é super seguro, é negativo mesmo, mas quando ele dá positivo, é necessário que a pessoa faça outros exames para confirmar. No caso do coronavírus, não. Esse teste rápido ele pode dar um falso negativo, então é importante que quem optar pelo teste rápido repita o teste umas 2, 3 vezes com um intervalo de dia adequado, que aí o seu médico vai orientar. O laboratorial 100% seguro é o PCR, é o de cadeia de reação polimerase. É basicamente um exame laboratorial onde é coletado o sangue e ele é colocado em uma máquina onde ela vai buscar de forma bem grosseira, né? Eu posso dizer assim, que ela vai buscar o material genético do vírus naquele material, que no caso é o sangue. E aí é um teste de fato bem seguro. Um outro exame é o sequenciamento do genoma, que também é feita a coleta, e aí através da coleta é feito o sequenciamento do genoma, e aí pode-se estar confirmando que de fato é Covid-19 e não outros vírus e outros patógenos que desenvolvem uma síndrome respiratória aguda. Bom, as medidas profiláticas também estão sendo amplamente difundidas. É muito importante a gente utilizar essas medidas profiláticas. Eu não trouxe todas, eu só trouxe algumas, tá? Como encostar, evitar encostar as mãos ao rosto e lavá-las sempre antes disso. Não há necessidade de você que está em casa cumprindo o isolamento certinho, fazer a utilização de álcool gel, se desesperar através de álcool gel. Se você fizer uma higienização constante das mãos com os detergentes, com o sabonete, com o sabão, vai funcionar muito bem, porque se vocês lembrarem lá da morfologia viral, se lembrem que esse vírus é um vírus envelopado. Ele tem envelope. E o envelope dele é lipoproteico. Quer dizer que ele é feito de lipídio e de proteína. E lipídio é o quê? É gordura. Então, os detergentes, quando tem contato com a gordura, promove essa quebra das ligações e aí a destruição do vírus. Então, para quem está em casa, cumprindo o isolamento direitinho,
higienizar as mãos constantemente com água e sabão já é o suficiente, tá? Então, lavar as mãos sempre embaixo das unhas, dos dedos, o pulso, retirar relógios, anéis, porque, obviamente, se vocês deixarem esses objetos no momento de fazer a higienização das mãos, vocês vão ter áreas que não vão ser higienizadas, tá bom? Limpar objetos de uso coletivo, então aqueles objetos como talheres, como os pratos, muito bem higienizados, carregador de celular, enfim. Manter distância de pelo menos 2 metros. Na realidade, para a família que está em isolamento, o ideal é isolamento mesmo e distância total de qualquer outra pessoa, independente da distância. Porque estudos já apontam que a fala ela consegue lançar gotículas até 8 metros de distância. Se isso for comprovado que essa distância também se torna virulenta, porque não necessariamente lançar as gotículas ter potencial virulento, esses 2 metros não vai adiantar de muita coisa, né? Então, o ideal realmente é não ter contato com pessoas de fora do seu isolamento social, tá? Evitar estar cumprimentando, então não é o momento de a gente estar demonstrando carinho. O brasileiro é muito emotivo, mas não é o momento da gente estar pegando na mão, beijando no rosto, abraçando, andando de mão dada com a namorada. A gente precisa ser muito consciente quanto a isso. Eu não quero ser maldoso, mas eu vejo inúmeros casais no dia a dia que nunca na vida passeou na rua de mão dadas, quando é agora de mão dadas para cima e para baixo. Então, a gente precisa ter, de fato, um determinado bom senso aí. E aí, a utilização de máscara. A máscara é importantíssima para ambas as pessoas usar. Não é apenas o dono do mercadinho que está usando e você não. É ambas as pessoas usar. A utilização de máscaras manuais, né? De máscaras feitas em casa, com tecido de algodão e afins. Particularmente, eu aprendi, quando eu estudei, que o TC da fibra do tecido é maior do que o patógeno. Então, microbiologicamente falando, eu sou obrigado a induzir que a máscara artesanal ela não é eficiente. Ela não vai evitar que as pessoas peguem. Mas eu acredito que seja pior do que nada. Que seja um mecanismo que diminua a possibilidade, tá? Mas ela não vai ser impermeável, de fato, como as máscaras cirúrgicas. Não, não vai. Mas isso não é um motivo para deixar de usar máscara. É importante utilizar a máscara, é importante descartar a máscara para higienização com 2 horas e substituir por outra. É importante sair apenas pelo essencial mesmo de casa e dar prioridade a apenas uma pessoa sair, porque o isolamento ele é a chave para a gente conseguir, de fato, lidar de uma forma mais amena com tudo isso. Porque, de fato, as pessoas estão pegando e os números vão aumentar nos próximos dias. E o que a gente precisa, de fato, é controlar para poder cuidar das pessoas que a gente gosta e para que a gente possa passar por isso e contar a história como mais um episódio. A humanidade viveu muitos episódios como esse. A gente tem aí, em 1918, a gente tem a peste negra, né, e afins, e que chegou em Pernambuco e que dizimou cidades. E eram doenças que, embora fossem mais letais, elas não eram tão virulentas a nível de transmissão, porque eram doenças que elas precisavam de um hospedeiro intermediário, por exemplo, para poder me infectar. No caso da peste negra, era necessário que uma pulga que estava em um animal reservatório me picasse. O coronavírus não é necessário disso. É necessário ter contato com uma pessoa que está infectada e que muitas vezes são assintomáticas, tá? Então, o que é necessário, de fato, é a gente se conscientizar para que é uma situação que nunca vivemos, que deve ser tratada com seriedade
que a gente deve adquirir informação de fontes seguras e pôr em prática no dia a dia, que isso vai passar. Se Deus quiser, isso vai passar e a gente vai contar a história. Bom, e a nível de discussão que eu trouxe para vocês hoje foi isso, tá? O tratamento, eu não gosto de me aprofundar, eu faço pesquisa e trabalho diretamente, sempre trabalhei com educação em saúde, eu trabalho com esses patógenos e com educação em saúde, mas nunca, em hipótese alguma, eu gosto de tratar dos fármacos durante a aula, porque eu ainda acho o brasileiro muito sensível quanto à automedicação. Sim. E eu não quero ser responsável por isso. Mas, basicamente, o tratamento é sintomatológico. O indivíduo que está infectado e que apresenta a forma sintomatológica, o quadro clínico da doença, ele vai ser tratado em casa ou no hospital para os sintomas da doença. Então, ele vai tomar medicamentos antitérmicos para febre, ele vai tomar medicamentos expectorantes, ele vai tomar medicamentos anti-inflamatórios, ele vai tomar antibióticos. Se necessário, ele vai ter uma ajuda aí no processo respiratório de forma mecânica. Basicamente, o tratamento atual consiste nisso, de tratar os sintomas, e quem vai, de fato, eliminar o vírus o próprio organismo, o próprio sistema imunológico da pessoa. Então, vai ser uma predisposição que a pessoa vai ter na sua própria genética, né, dentro dos fatores mais importantes da biologia, lá da reprodução sexuada, que eu discuto muito com meus alunos, que é o quê? O aumento da variabilidade genética. Indivíduos que têm grande variabilidade genética, ou seja, indivíduos que nasceram sem ser fruto, nem ele, nem ascendência, de casamento consanguíneo, ele tem uma maior variabilidade de genética. Nesse indivíduo que tem uma maior variabilidade genética, se saudável, espera-se, biologicamente falando, que ele apresente, não necessariamente todos, mas é dentro desse grupo que está o interesse, que ele apresente características de resistência aos meios adversos. E é esse mecanismo que fundamenta, por exemplo, a seleção natural. Então, basicamente, a explanação de assuntos oriundos do corona e do vírus que eu preparei para vocês era esse. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Eu espero que possa ter sido esclarecedor, ou que ao menos tenha despertado o interesse de você que está aí me assistindo, pesquisar, ler e assistir, obter informações de fontes de fato seguras. E quais são as fontes seguras, Ramiro? No momento, o Ministério da Educação, livros bem estabelecidos e reconhecidos, e artigos científicos. Artigos publicados em periódicos, indexados Qualicaps, e artigos que são têm uma alta credibilidade na comunidade científica internacional. E vídeos também, Ramiro, também, claro, eu sabendo quem fez o vídeo. Então, se eu sei que eu estou assistindo um vídeo de um profissional que é da biologia, que é especialista em microbiologia, eu, particularmente, sou especialista em microbiologia e imunologia humana. Minha pesquisa foi com toxoplasmose. A minha pesquisa do mestrado é com educação em saúde e é com trypanosomia americana. Então, é importante... Eu posso assistir um vídeo? Pode. Mas quem é esse camarada que está conversando aí? Esse camarada, ele é formado em quê? Ele trabalha com quê? Ele tem credibilidade na área? Então, é importante que a gente tenha esse filtro para que a gente possa estar bebendo sempre de diversas águas, mas com muita segurança. E isso vai fazer a gente trazer informação e conhecimento para dentro da casa da gente e para cuidar de quem a gente ama e da gente mesmo, né?
Miro, eu queria primeiro agradecer pela aula, foi maravilhosa, né? Que começou lá no outro vídeo e está terminando aqui nesse. Eu fiz uma série de anotações, mas assim, conforme eu anotava minhas dúvidas lá para frente, você já ia explicando, porque você já ia trazendo as coisas nos seus slides. Então, foi uma aula muito boa, fiquei muito feliz em poder aprender tanto, né? Porque acho que desde que saí lá da educação básica, eu muito pouco vi de vírus. Eu estudei um pouquinho alguma coisa no doutorado, mas assim, mais de DNA, RNA um pouco, mas não biologia molecular, mas não me lembrava da grande maioria das coisas que você trouxe. E você traz pontuações muito pertinentes, inclusive, né, falando da questão dos animais, né, o fato de eles serem hospedeiros, eles não são nossos inimigos, né? E aí todos os animais, eles têm a sua função dentro do ciclo da vida, né, e do planeta que a gente vive. Então, a gente não pode viver culpando os animais dessa maneira. Inclusive, algumas preocupações surgiram. Vou falar um pouquinho dos animais agora. Recentemente, eu vi uma fala muito, digamos assim, senso comum, mas trazendo uma informação que na época da perseguição que a Igreja Católica fez às bruxas, eles estenderam essa perseguição aos gatos, porque diziam que os Os gatos gatos pretos. e não só né, porque os gatos, afinal de contas, eram os animais que participavam dos rituais, que eles eram místicos e tal. Então, se tinha que queimar as bruxas, tinha que eliminar os gatos também. E Verdade. aí, anos depois, você vai ter a peste bubônica, porque a peste bubônica ela era uma bactéria que ficava nos ratos, e os ratos infestaram as cidades porque não tinham mais gatos. Né? Então, a gente quebrou o ciclo alimentar ali, tá certo? Então, os gatos que mantinham, digamos, a população de ratos sob controle, a partir do momento que eles não existiam mais nas cidades, os ratos puderam entrar e se deu a peste bubônica, que na época matou cerca de 200 milhões de pessoas, né? E isso na época representava praticamente um quarto da população mundial. Então, foi uma coisa terrível. Por isso, a gente não pode eliminar um animal ou outro, porque isso quebra uma cadeia, né, que a gente tem, e essa quebra vai refletir no mal ali na frente. E aí você explanou muito bem sobre a questão da preocupação da gente não atacar nenhum daqueles animais, nem mesmo o morcego, que a gente tem assim, essa coisa de medo que o morcego vem, vai morder a gente, né, vai sugar, e você mostrou que só 2 espécies, em mais de 2.000 espécies que a gente tem no Brasil, que se alimentam de sangue. Então, assim, a probabilidade do morcego que eventualmente eu possa cruzar por aí ser um morcego hermafrodita, que chama aqui, Hematófago. hematófago, Hematófago. é muito pequena, né? Então, assim, acho que essa pontuação tua foi muito boa. Sim, conforme você ia falando do ser vivo, que você pontuou lá, as 6 características, que são 6 características obrigatórias, né? Elas não são excludentes, é o conjunto, você tem que ter as 6 para ser um ser vivo. E eu ficava me perguntando, então, como é que é chamado o vírus, né? Já que ele, a princípio, ele já não tinha a primeira, que era a organização celular, né? E aí uma outra coisa me chamou a atenção nessa história das características do ser vivo, a questão do metabolismo. O vírus só faz metabolismo quando ele está dentro da célula, né? Quer dizer, inclusive quem faz ele se reproduzir são as proteínas que ele encontra na célula, seria isso, né? Quer dizer, são aquele mote todo ali que ele encontra. Ele tem o RNA, mas ele se adapta e evolui, né? E isso tá relacionado com o fato, por exemplo, dele estar vivendo lá, digamos, dentro do morcego, e de repente ele consegue
evoluir para também ocupar um outro ser vivo que é o homem, né? E aí Tá diretamente relacionado, é um critério de seleção natural. Então, imaginemos que o substrato, o hospedeiro uhum, de um determinado vírus é uma ave. certo. Então, ele só é adaptado para estar parasitando a ave. Só que aí, por alguma questão de manuseio, de mecânica, de alimentação, de interação, esse vírus, do nada, ele passa a constantemente ter Uhum, contato com outro organismo, sei lá, um mamífero, um cavalo. uhum, Ao passar do tempo, ao passar dos anos, claro que isso em espécie de animais, né, são organismos grandes, tudo isso vai demorar milhões de anos para acontecer, milhares de anos, mas está acontecendo. isso. Mas aí o micro-organismo, né, mesmo não sendo classificado dentro dos seres vivos, ele goza dessa seleção natural. Uhum, Então, imagine que ele do nada passa, ao passar de medida de tempo necessário para ele, aquele período sempre naquele substrato que não é o hospedeiro dele, que ele não consegue parasitar. Então, ele começa, ao passar do tempo, a sofrer mutações. E uhum. essas mutações vão fazer com que, no final, ele se adapte àquele novo substrato que vai ser seu novo hospedeiro. E isso vai garantir o sucesso dele, o sucesso reprodutivo, e que ele permaneça a existir na história do nosso planeta e das espécies. Perfeito. E, assim, a excitabilidade, que eu achei bem interessante, você falou que era a possibilidade de reagir a variações de temperatura, a fricção. E aí eu fico me perguntando, por exemplo, e aí você explicou muito bem por que o detergente de cozinha é tão eficiente, por exemplo, para eu matar o vírus numa lavagem de mãos, né? Porque já que ele tem essa capa que é à base de gordura, então o detergente vai agredir ali. O álcool também faz isso, também vai Isso, agredir uma solução à base de gordura, né? Então eu tiro, isso, é mais difícil limpar, por exemplo, o meu celular com detergente, mas eu posso passar um paninho com álcool, né? isso, E porque fazer a limpeza. no caso do álcool, ele vai ser um solvente orgânico. Uhum, E aí, como o, o vírus, ele é um indivíduo que ele apresenta essa membrana orgânica, a uhum, gente vai ter a sua dissolução aí. Agora, é importante também a concentração do álcool, porque sim. existem muitos mitos, né? Principalmente atualmente depois do coronavírus. Com minha experiência laboratorial, né, de esterilização, septicemia, enfim, e até conservação de organismos, o álcool que a gente utiliza e que é seguro de fato é o 70. Se Uhum, ele tiver um volume menor que 70, ele fixa. E se ele tiver um volume maior do que 70, ele fixa. Então, eu consegui um álcool 90. Ele vai destruir, não necessariamente. Ele pode uhum, fixar. Outra questão os teores de composição de álcool e os tipos de álcool. O álcool que a gente utiliza, 70, ou que a gente utiliza para fazer asepsia e para fazer limpeza, ele é uhum, diferente de um álcool de produção laboratorial. uhum, Então, existem álcools absolutos que eles não foram feitos para serem diluídos e chegar na proporção de 70 e utilizados para objetivos de higiene, porque está impregnado neles e eles emitem algumas substâncias químicas que são cancerígenas e altamente tóxicas. Então, também não basta ser só álcool 70, tem que ser uhum, álcool 70 de fato sim. é, especializado e exclusivo para fazer asepsia ou em objetos ou na superfície do nosso corpo. Muito bem. Isso é muito importante também. É, que mais aqui? Sim, uma coisa interessante também que foi muito interessante foi você mostrar o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, né? Estou usando a minha cola aqui, porque senão eu não consigo dar conta de tanta informação. E entender, por exemplo,
que os vírus que digamos assim, multiplicam pelo ciclo lítico, eles vão ter os sintomas imediatos, que é o caso que a gente está tendo agora do novo coronavírus, né? E aí eu gostei muito dessa aula, porque aí entendi por que o HIV não tem cura, né? Porque, na realidade, a gente vai ter aquela presença, né, do vírus dentro da célula, sem se multiplicar, quer dizer, na realidade, ele se multiplica cada vez que a célula se multiplica, que ela tem que levar o seu DNA para, né, o seu DNA mesmo, né, para a próxima célula, e aí ele vai estar lá dentro de várias células. E aí eu não consigo ter um remédio, porque se eu for matar todas as células que contêm o vírus, eu vou matar o próprio hospedeiro que é o sujeito, né? Que é o ser humano. Isso. Então, aí ficou bem interessante, porque eu comecei a entender por que o HIV não tem cura. E aí você falou que os remédios, a interação medicamentosa que a gente tem hoje, e isso eu já tinha ouvido falar também, mas eu não tinha entendido por que era isso, ela reduz a quantidade de vírus no corpo, né? E por isso que passa a ser digamos assim, uma sustentação de vida possível. Isso. Esse tipo de remédio, eles se chamam antirretrovirais, é isso? Isso, são remédios antirretrovirais. Porque esse remédio especificamente, lembrem que lá no vírus que se reproduzia e ele era um retrovírus, que era o caso do HIV, ele só se reproduzia porque o material genético dele era RNA, mas ele tinha associado ao RNA uma enzima chamada transcriptase reversa, que é converter o RNA viral em DNA viral, para o vírus poder combinar o material genético dele ao da célula, porque o da célula é DNA, então ele não pode combinar RNA com DNA, ele tem que combinar DNA com DNA. Uhum. Então, os antirretrovirais, eles agem exatamente nessa enzima, e o vírus, ele nesse momento, ele perde a capacidade de converter o RNA viral em DNA viral. Se ele perde a capacidade de converter RNA viral em DNA viral, o RNA dele não consegue se ligar ao material genético da célula. E aí ele vai se extinguir, né? Não vai conseguir se multiplicar. Essa enzima é a transcriptase reversa, é isso? Reversa. Ok, tá vendo? Tô vendo, a minha cola tá funcionando. É isso aí. Muito bom. Outra coisa também que eu achei muito importante foi explicar o padrão de virulência, né? Porque uma das coisas que digamos, são emanadas, né, para a população de maneira errônea é que esse vírus mata pouco, né? E isso é um erro, porque ele tem um padrão de virulência alto, né? Que ele pode causar infecção. E aí essa infecção, ela pode, né? Inclusive o combate a essa infecção pode levar a um quadro muito complicado, né? O combate do nosso sistema imunológico a essa infecção, ele pode ser um combate, digamos, descontrolado. E nesse combate descontrolado, a gente causa quadros clínicos bem, digamos, profundos e que levam ao óbito. Então, a gente está tendo, assim, se eu tenho acompanhado Pernambuco e em especial, Caruaru, né, os resultados de contaminação, dados de internação e dados de óbito. E aí você percebe que os óbitos, às vezes aqui em Caruaru está acontecendo isso, inclusive pretendo no próximo vídeo, de repente, chamar um médico para tentar esclarecer isso para a gente, mas acompanhando os dados, os óbitos são maiores que os internados. E aí surge a preocupação, será que todo mundo que está internado está indo a óbito? Né? Exato. Né? Então, aí surge essa preocupação. Será que a gente não está salvando as pessoas que estão internadas? Ou será que esse número de óbitos vem de pessoas que não conseguiram dar entrada nem sequer no sistema de saúde? Né? Então,
falar do padrão de virulência é alertar para uma doença, como você disse, que ainda é uma doença nova, que se sabe muito pouco, mas que já se compreende que mata, e não mata pouco, né? E compromete o sistema de saúde por um tempo muito grande, né? Eu já vi os médicos falando que as pessoas ficam 5 semanas, por exemplo, na UTI, e 5 semanas na UTI quer dizer que ela passou, às vezes, um tempo antes no hospital, antes de ir para a UTI, e vai passar um tempo depois, porque não é que ele sai da UTI e vai para casa, né? Exato. Então, o sistema hospitalar fica comprometido com um único paciente por um período muito longo. E se o grau de contágio é muito alto, né, de contaminação é muito alto, porque a gente tem visto, ele cresce muito rápido, né, esse grau de contágio. Então, isso quer dizer que o número de pessoas que eu vou ter indo para o hospital vai aumentando muito rápido também. E eu não posso que isso seja rápido, porque as pessoas que estão lá dentro, elas demandam um tempo maior, né? Então, esse padrão de virulência, essa compreensão, muito importante também. E ao que diz respeito ao patógeno, essa virulência, ela também está ligada ao tipo da cepa e à quantidade de hospedeiros que ela já parasitou. Então, microbiologicamente falando, quanto mais hospedeiros um patógeno parasitou, mais virulento ele é. Isso quer dizer que, se eu me infecto com o vírus e eu passo para você, e você passa para um terceiro, que depois passa para um quarto indivíduo, o quarto indivíduo ele tem tudo até um quadro clínico mais acentuado. Porque o vírus que chegou nele já esteve presente em 4 organismos diferentes. Isso faz o vírus novamente sofrer mecanismos de adaptação, de seleção, e é um fator importante também de virulência. Quanto mais hospedeiros, mais virulento. Então, veja só, isso é bem interessante, porque dentro do hospital o vírus está circulando, tá certo? Por mais protegidas que estejam as equipes, isso ainda não é garantia de que não vão se infectar, né? Porque é muito vírus, né? E o vírus circulante, então, assim, as equipes médicas, no final das contas, passam a ser, digamos, o terceiro, quarto, né, pessoa a hospedar esse vírus, e passam a receber uma carga viral, digamos, não só em quantidade de vírus, mas, digamos assim, em qualidade de vírus. Isso, de cepas diferentes, advindas de vários hospedeiros diferentes. E aí, assim, a equipe de saúde, né, que seriam desde a faxineira que está limpando ali o hospital, né, até o médico-chefe daquele hospital, a gente vai dizer que toda essa equipe está correndo um risco ainda maior, né? A gente pode dizer assim. Isso. Estão tendo exposição, né, a cepas diferentes que foram oriundas de indivíduos diferentes com particularidades diferentes, como raça e etnia, por exemplo. Sim. Que cada organismo vai ter a particularidade que vai impor resistência. E essa cepa oriunda desse organismo, ela já vai ter uma diferença das demais. E isso que a gente está falando, ele vai impactar também naqueles 3 estudos que você falou, de como é que esse vírus saiu lá da espécie animal e chegou na espécie humana, né? E eu vi uma vez, logo no começo da pandemia, uma informação, porque assim, a ideia é que surgiu que esse vírus, ele veio digamos, que estava lá hospedado no morcego e acabou indo para a espécie humana, e a partir de um procedimento que seria alimentar, porque esses animais eles são mantidos vivos dentro de um grande mercado, né, lá em Wuhan,
E ali são consumidos também, eu não sei a técnica de preparo, desconheço, mas a notícia que eu vi chamava atenção para o seguinte, que ali ficam vários animais confinados, vivos, animais que soltos nos seus habitats normais nunca teriam tanto contato próximo. Isso. E aí nós estamos falando aqui de um vírus que poderia estar passando de um hospedeiro para outro e hospedeiros distintos, né? Então poderia sair do morcego para um outro animal que tivesse outro tipo de qualificação. E aí ele vai criando esses procedimentos de adaptação e se torna um vírus com maior capacidade de sobrevivência em organismos diversos e logo maior capacidade de ir de um corpo para o outro sem grandes problemas. Então, nós estamos lidando com algo que demandou um tempo para acontecer, mas que, digamos assim, ficou muito especializado em sobreviver em organismos diversos. Isso. E ao fazer isso, né, esse tipo, por exemplo, de mercado, sem nenhuma vigilância, feito não tem, novamente é feito, eu disse ao longo da discussão, não é posicionamento contra o Sim, padrão de alimentação, isso é cultural e deve ser respeitado, mas precisa ser vigiado e sim, precisa ter políticas públicas, porque você cria um novo nicho ecológico sim, para essas coisas. sim, E por mais triste que possa parecer, né, já se esperava um surgimento de um patógeno como esse, desde que a gente vem aí na virada dos 2000, né? É, com a SARS, com a MERS, com a gripe aviária, com a gripe suína, e agora a gente tem um novo coronavírus, mas o surgimento do coronavírus ainda não é o pior que poderia surgir perante essas condições. sim. É, perante o que essas condições possibilitam, né, biologicamente falando. Uhum. E é inclusive por isso, né, Miro, que muitos pesquisadores acreditam que a gente tem que desenvolver, digamos, todo um repertório científico, de conhecimento e, digamos, estruturar, né, a base de saúde, os laboratórios de pesquisa das universidades, o sistema único de saúde, os hospitais, estruturar isso com conhecimento, com dinheiro, com equipamentos, porque nessa tua fala, esse é um primeiro vírus que a gente está enfrentando com essas particularidades de contágio, de contaminação, de virulência, mas só nesse século a gente já teve, acho que esse é o quarto vírus desse século, né? A gente teve o SARS no comecinho do século, depois a gente teve o MERS, a gente teve o Ebola, né? Então, E, assim, se eu não estou enganada, esse é o quarto vírus que chega, digamos, só nesse século, nós estamos falando de 20 anos, que chega causando, né, um problema grande. A gente teve H1N1, influenza, que são vírus que estão aí até hoje. A gente tem problemas com... teve a Zika, né? a Zika, o chikungunya, Chikungunya, né? Então, assim, a gente tem vários vírus que estão sendo vigiados, tal, mas que teve problemas seríssimos. E, inclusive, a gente tem que chamar a atenção que, no caso, a gente tem pessoal muito bom, muito preparado, que faz das tripas corações para fazer pesquisa de qualidade e desenvolver, digamos, soluções de qualidade, mesmo com todos os cortes que a gente tem. Então, imagina se a gente investir, né? Que país a gente É, não vai ser? o, infelizmente, o nosso terreno nacional, independente de viés político, ele foi preparado e vem sendo preparado para o coronavírus causar devastação. Sim. E isso não é a minha opinião, isso são fatos. A Uhum. gente tem aí, no início do ano passado,
a dispensa do programa Mais Médicos, tornando aí o nosso sistema de saúde cada vez mais Frágil. precário, mais frágil para atendimento. A gente tem o congelamento de investimento no sistema, assim como também de educação, que educação e saúde andam de mãos dadas. Porque A prova disso é isso que nós estamos fazendo aqui, porque nós estamos divulgando as informações e discutindo as informações, não para a pessoal da saúde, mas para o pessoal da educação, para que eles possam levar isso para a sala de aula, eles possam levar isso, a disseminação dessa informação de qualidade. Perfeito. E aí a gente teve a intenção e tem a intenção e a tentativa claro, com os congelamentos de investimento, tudo, a privatização do SUS, não é? E, por conseguinte, o corte de bolsas de pesquisa, o fechamento de cursos de mestrado e de doutorado, tanto acadêmico quanto profissionalizante. Então, o Brasil, ele sofreu percas de 2019 para cá, isso independente de viés político. A política passou, quem está ficou. Eu me acho no meu direito de cidadão de exercer o meu pensamento crítico, mas o país vem sendo, sim, preparado desde o ano passado para se tornar um país mais frágil quanto ao atendimento e saúde, quanto à pesquisa educacional. E que isso reflete agora, porque a gente chega agora em um momento de pandemia e pega um sistema de saúde e de pesquisa científica mais frágil do que sempre foi e como nunca foi, acredito eu, que nesses 17, 18 anos no país. De 17, 18 anos para cá, claro, né? Claro que se a gente for desenterrar os cadáveres lá de trás, tem muita coisa para fazer. E para fechar aqui a nossa conversa, porque daqui a pouco também tem reunião do grupo, então tem uma coisa importante que eu acho que você falou e que é uma outra coisa também para se discutir, porque assim as pessoas digamos assim, é uma outra falácia que está muito difundida, né? As pessoas pensarem assim, se eu pegar a doença, eu fico imune, né? E aí, assim, então, se todo mundo pegar a doença, vai ficar imune, a gente vai ter imunidade de rebanho, a gente mata o vírus. Bom, primeiro, você falou muito bem, a gente ainda não sabe sobre a imunidade, a doença é muito nova, então se a gente não sabe quem teve a doença lá em janeiro, se agora em maio ela está ou não imune ainda, pode não estar mais, né? Isso Exato. E lógico, o impacto, né, por conta do volume de casos mais graves ser muito alto, esse impacto no sistema de saúde, se eu fizer todo mundo pegar a doença ao mesmo tempo, eu vou ter gente morrendo em casa, gente morrendo na rua, gente morrendo na porta do hospital, porque o hospital não vai ter condições de receber essa pessoa e dar acolhimento e dar tratamento a ela. Então, não tem como a gente pensar nisso que seria imunidade de rebanho por contágio. Eu tenho que ter essa imunidade por vacinação. E aí, como você coloca muito bem, uma vacina demora muitos anos. Existe hoje um consórcio, inclusive, que foi constituído algumas semanas atrás e que o Brasil não quis fazer parte, era um consórcio com a Alemanha e vários outros países, nem Brasil nem Estados Unidos fizeram parte. E aí a gente pode dizer, os Estados Unidos, eles têm, digamos, dinheiro, equipamento e laboratórios para desenvolver a sua própria vacina, mas a gente está sucateado, como acabamos de discutir, né? Então, a gente até pode, nós desenvolvemos várias vacinas no Brasil, a gente até pode, mas isso vai demorar um tempo e demanda investimento que a gente não tem visto, infelizmente. Exatamente. Alguma luz vindo do Planalto Central dizendo vamos investir, né? Quer dizer, nem para socorrer as famílias aí com R$600, né? As famílias mais vulneráveis, isso está acontecendo adequadamente, imagina para a vacinação. Então, e da iniciativa privada não vai vir.
Não, de universidades e faculdades privadas não vai vir. não, Não são produtoras não. de conhecimento e de produção Isso científica. vai vir dos institutos públicos, da Fiocruz, né, do Instituto Oswaldo Cruz, vai vir das instituições públicas que demandam de dinheiro público, né? Porque elas trabalham para isso e têm trabalhos maravilhosos aí, se a gente for levantar o trabalho da Fiocruz ao longo dos anos no Brasil, né? Então, e aí você coloca muito claramente, se a gente tiver o desenvolvimento em 1 ano e meio, então a gente já tem ouvido falar de alguns protocolos que já estão entrando em testagem de animais, né? A gente sabe que primeiro testa lá na célula, depois testa em animais, porque uma coisa é a célula, outra coisa é o sistema, né, vivo, e aí testa em Perfeito. animais. Se passar da fase de animal, aí vai para a testagem humana, né? Exatamente. Então, nós estamos falando aqui, ó, deu certo na célula, deu certo no animal, deu certo no primeiro teste humano, e parece que teste humano são 3 fases, né? Primeiro você testa com indivíduos saudáveis, depois você testa com indivíduos mais ou menos, depois você testa com aqueles indivíduos que são, digamos, os mais críticos. Então, assim, se passar em todas as fases de maneira positiva, quer dizer, o primeiro ensaio dá certo, não ter erro nesse primeiro ensaio. Exato, o que é uma coisa quase divina isso acontecer. Você de Exatamente. primeira, pá, Acertar tudo, pronto, exato. né? Então, digamos que dê tudo isso certo, aí tem essa expectativa de 1 ano e meio. E nós estamos falando isso, digamos que tenham começado o estudo agora em janeiro, né? Que quando foi o lançamento do vírus. Nós estamos falando em junho do ano que vem a gente ter a vacina. Exato. Surgir Pro, em algum ponto do globo, né? isso. Aí, produção em larga escala, distribuição e vacinação, talvez demore mais 1 ano e meio, né? Isso, e tratando do nosso sistema de saúde em condições atuais e de interesse de governo, se duvidar, o processo de adquirir e de distribuir a toda a população, ele é equivalente ou superior ao tempo de produção da Exatamente. vacina. Exatamente. Então, Se a é gente uma tomar, utopia. se a gente tomar por base o problema que a gente está tendo para adquirir e distribuir e começar a utilizar os testes rápidos, né? Que a gente já tem há mais de 1 mês, há quase 2 meses. Nós estamos em maio. Eu me lembro que em 25 de março, na última semana de março, eu dialogava aqui com o pessoal da saúde de Caruaru e eles estavam adquirindo o teste rápido. E até hoje a gente não ouviu falar de testagem, né? Porque E que, e que, você adquire teste rápido para fazer testagem, nem que você diga assim, vamos testar primeiro todo mundo que chegou com síndrome respiratória aguda grave no hospital para definir, e, né, por exemplo, você colocou muito bem, quem é analisado só clinicamente não entra nos dados epidemiológicos, porque para entrar para os dados epidemiológicos tem que ter o teste feito. Então, digamos que a gente tivesse teste rápido para todo mundo que está entrando no sistema hospitalar com síndrome respiratória aguda grave, que já é 10 vezes mais do que entrou o ano passado, no mesmo período, né? Para cada semana, a gente tem 10 vezes mais casos de síndrome respiratória aguda grave impactando o sistema de saúde do que a gente teve em 2019. E aí você não está testando essas pessoas, então você já tem uma subnotificação aí você ainda tem equipe médica, tá certo? E você tem que testar também qualquer pessoa que se aproximou dessa pessoa que está contaminada, porque é uma pessoa que tem potencial de estar contaminada também, né? Então, assim, isso que você coloca e a gente começa a olhar para esse horizonte, são 3 anos onde a gente vai ter que se adaptar a essa realidade de isolamento social, distanciamento, etiqueta respiratória, amei esse nome, quer dizer, etiqueta respiratória, usar máscara em todos os locais, e é para todo mundo, inclusive agora já é decreto, né? Você não pode mais circular fora da sua casa sem a máscara.
E eu fico feliz porque já desde o começo de abril eu já adquiri a minha, já usava a minha todos os momentos, né, que eu saía. A minha não adquiri uma, não, adquiri várias. E inclusive a tua discussão, né, de que um tecido ele tem uma trama que deixa passar o vírus, por isso que a gente está, né, trabalhando mais com máscaras que têm 2 ou 3 camadas de Isso. tecido. Então, assim, a máscara que eu peguei é uma máscara até fofinha, porque ela quase que tem uma trama interna, um outro tecido interno. Então, tem tecido da frente, de trás, e tem mais um tecido No do meio. meio, que a ideia a gente não vai evitar de todo, mas a gente pode reduzir muito essa propagação do vírus, Com certeza. né? É isso. Então, assim, queria as suas palavras finais e agradecer muito por essa aula que você nos deu, por essa oportunidade. Tudo que você tratou ali é conteúdo da educação básica, né? Então, é conteúdo que os nossos colegas que estão na educação básica podem tratar. E não só os da biologia, eu acho que de qualquer outra área dá sempre para puxar uma informação ou outra. Por exemplo, os químicos podem muito bem falar dessa relação do álcool, do detergente, com essa cápsula lipossomal que o coronavírus apresenta, né? Os físicos e matemáticos também podem aproveitar essas informações para falar de padrão de virulência, grau de contaminação e aí entrar nos números da disseminação disso. Então, eu vejo que nós estamos enfrentando um problema real, e esse problema real, como você disse, está ligado à saúde, mas ele não anda desconexo da educação. Então, quanto mais educado, mais letrado cientificamente for uma população, mais capaz ela é de tomar as decisões em prol da diminuição ou da mitigação desse problema real que a gente está vivendo. Mas aí, coloque as tuas considerações finais e muito obrigado já. Perfeito, Kátia. Eu gostaria logo agradecer, dizer que eu me sinto lisonjeado pelo convite e que eu espero ter conseguido ajudar e me disponibilizo para outras conversas que a gente possa vir a ter, tá? Pela confiança, pelo carinho, pela credibilidade. E gostaria, de fato, de finalmente destacar o que você falou agora, que tudo que a gente conversou aqui hoje, se parecer algo fantástico, não é. Esse conteúdo ele está inserido no currículo básico de cunho obrigatório e todo aluno de 7º ano do ensino fundamental e de 2º ano do ensino médio precisa estudar. Então, é um direito, está garantido por várias leis, existe a base curricular, existe os currículos estaduais, tá bom? E esse conteúdo de vírus e de fatores de virulência, ele está inserido no currículo, sim, e ele é de cunho obrigatório, porque sabe-se da importância de os nossos alunos, desde cedo, na formação de seu caráter como cidadão e também de seu perfil profissional e acadêmico, enfim, ele construir habilidades relacionadas a esses conteúdos. Por isso, eu me preocupo muito com educação e saúde. Meus projetos são sempre voltados à educação e saúde. Como eu já tinha dito, atualmente trabalho com tripanossomia americana, muito importante. A gente também teve surtos recentes em uma nova via de transmissão atípica, que era a via oral, através do açaí artesanal, através do caldo de cana. Então, essa informação é obrigatória, precisa chegar nas nossas crianças e jovens. Existem pouquíssimas avaliações e métodos no país direcionados a desenvolver habilidades exclusivas da educação em saúde. Então, é necessário que haja o interesse dos profissionais para desenhar e desenvolver modelos, jogos, métodos, fazer a testagem e disponibilizar para que as gerações futuras
tenha um ensino de educação em saúde relativamente efetivo, com autorregulação da aprendizagem, Sim. com consciência social, e que a gente consiga se cuidar, cuidar dos nossos e nunca colocar a individualidade na frente da coletividade. Eu só tenho a agradecer a você por esse espaço. Muito obrigado, Miro. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo episódio da Educação Científica Cidadã.